gente vai cantar Perto Quero Estar, junto aos teus pés. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais um dia, Pai. Mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. E o Senhor tem ouvido o nosso clamor e a nossa oração. Abençoa, Senhor, a recuperação do tio Shin. Como foi bom poder ver ele hoje na telinha e ver que ele está bem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu as nossas orações. Também oramos pela recuperação do Márcio, que fez a cirurgia no sábado. Que o Senhor possa estar ajudando ele a se recuperar completamente também, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque o Senhor tem sido a nossa força e a nossa direção a cada dia, Pai. Mais uma vez oramos pela Tua Palavra, que como o alimento diário das nossas vidas, Senhor, que ela venha sustentar o nosso viver, sustentar a nossa fé em Ti, Deus. Nós queremos Te conhecer mais, nós queremos conhecer, Senhor, os Teus caminhos e viver de uma forma que agrada ao Senhor, Pai. Fala conosco nessa manhã, Pai, através da Tua Palavra, o que nós Te pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Maria Helena, o Márcio está bem? Desculpa, entrei atrasada, eu não estava conseguindo ligar. Não tem problema. Mas a gente já orou pela recuperação do Márcio, ele está bem? Também, graças a Deus. Ah, Tá então tá bom. dormindo aí. Fala que tá todo mundo orando por ele, tá bom? Ai, obrigada, viu? Nossa, agradeço de coração a igreja, a Deus principalmente, né? E a você, pastor, muito obrigada, viu? Por todo o carinho, todo o apoio. Obrigada. Tia Keiko, um beijo. Dá um beijo no tio Xim. Beijo, meninas. Beleza, vamos lá então, pessoal. A gente tá em Jeremias e ontem era pra gente ter visto o 25, 26 e 27. E aí, assim, eu não lembro se vocês. Eu falei pra vocês que do capítulo 2 até o capítulo 29 nós temos 29 mensagens, né, de Jeremias, uma conectada à outra, mas elas são meio que individuais porque elas aconteceram em momentos diferentes. E essas 14 mensagens, elas estão voltadas para a condenação de Judá, né? Elas vão terminar no capítulo 29. Então, o capítulo 25 é a 11ª mensagem, o capítulo 26 é a 12ª mensagem, e o 27 e o 28 é a terceira mensagem, e no 29 começa, você tem a 14ª mensagem, e acaba esse bloco de mensagens de condenação para Judá. E o capítulo 30 até o 33, a gente tem aqui uma nova fase de mensagens, de profecias, que são baseadas, na verdade, na consolação de Judá. Então, as primeiras 14 mensagens do capítulo 2 até o 29 falaram sobre a condenação de Judá, e aqui vai falar sobre a consolação de Judá. Então, como a gente vai ler o 28, 29 e 30, então a gente vai pegar a metade da 13ª mensagem, a 14ª mensagem dessa primeira parte da condenação de Judá, e o início do livro de consolo, que seria o capítulo 30, 31 e 33, até o 33, tá bom? Então vamos começar já no 28, no capítulo 28, ele vai falar, a palavra de Deus, essa mensagem vai vir contra um falso profeta chamado Hananias. Vamos ler de 1 a 4. Ele diz assim: no 5º mês daquele mesmo ano, do 4º ano, o início do reinado do Zedequias, rei de Judá, de Gibeon, Zedequias, rei de Judá, Hananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia
e em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou da Babilônia. E também trarei de volta para esse lugar Jeoaquim, rei de Judá, todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então, o que acontece esse profeta Hananias, né? Ele era um profeta falso. Mas olha só que interessante, né? Ele era da família de profetas, ele era de uma cidade de profetas, e ele trabalhava no templo do Senhor, ele estava dentro do templo do Senhor, e quando ele falou uma palavra boa, né? Na verdade, se você for pensar na palavra de Hananias, é uma palavra boa. Pô, puxa vida, Deus está falando, ó, vou quebrar o jugo da Babilônia, eu vou tirar vocês lá da Babilônia, vou trazer de volta, vou trazer de volta o rei Joaquim, o rei Jeoaquim, né? Só que isso aí, na verdade, o que esse profeta estava falando era exatamente o que as pessoas gostariam de ouvir. Você entende, pessoal, que muitas vezes a gente evita de falar aquilo que desagrada as pessoas, né? Eu não sei se eu contei para vocês, eu fui pregar lá em Apucarana para um grupo de japoneses. Eu escrevi minha pregação porque a pregação precisava ser traduzida na hora, né? E aí eu mandei para o tradutor, para a pessoa que ia traduzir a minha pregação. Aí quando eu cheguei em Apucarana para pregar, eu falei assim, e aí, gostou da pregação? Ele falou assim, mais ou menos. Eu falei, sério? Você não gostou da pregação? Não, a pregação tá boa, mas tem uma parte lá que podia tirar. Eu falei assim, é sério? Que parte? Ele falou assim, ai, pastor, aquela parte que você fala de pecado. Ai, os japoneses daqui não gostam que você fala de pecado, não gosta que eles entendam que eles erraram. Ó, pastor, tira essa parte aqui do pecado, fala só sobre salvação, fala só sobre bênção, fala só... Poxa, eu fiquei indignado, eu falei assim, meu Deus, eu não posso fazer isso, né? Primeiro assim que eu acho que é um desrespeito muito grande você convidar alguém para pregar e falar que, mexer na pregação do camarada e falar assim, ó, esse aqui você não fala não, tá? Esse aqui deixa. Né? Mas assim, eu estava tentando entender o coração dele no sentido de, poxa, a gente está querendo trazer as pessoas para a igreja, quer que as pessoas gostem da igreja, e se a gente ficar confrontando eles do pecado, talvez eles vão falar, ah, esses crentes aí só fala do pecado e tal, né? E eu lembro que eu falei assim, olha, se o Senhor não quiser traduzir essa parte, o Senhor não traduz em japonês, né? Mas eu não posso deixar de explicar a graça de Deus se as pessoas não entenderem o pecado na vida delas, né? Eu lembro que foi uma discussão meio sensível. Eu até falei assim, ó, se o senhor quiser, eu procuro outro tradutor para traduzir essa mensagem, mas eu não posso tirar o pecado da minha mensagem, porque como que a pessoa vai entender o que é salvação se elas não entenderam a condenação do pecado, não é verdade? Né? Então assim, não, só fala aquilo que agrada, só fala aquilo que é bonito, que é gostoso. O Hananias, ele está aqui exatamente assim, falando exatamente o que as pessoas queriam ouvir. E por sinal, o rei Joaquim não ia voltar, o Joaquim não ia voltar, porque eles iam morrer no exílio, eles não iam voltar para a terra, né? Então assim, tudo que esse Hananias está falando aqui foi uma palavra que não veio do Senhor, uma palavra que veio da própria cabeça do Hananias, e por isso que ele era chamado de falso profeta. Aí vamos ver como que o Jeremias lidou com essa profecia falsa. Versículos 5 a 9. Então Jeremias diz assim, mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Hananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo. Amém, ele falou amém, né? Tomara, né? Esse amém aqui não é que ele concorda, mas é um amém de, pô, eu gostaria que fosse assim, né? Amém. Que assim se faça, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou
trazendo os utensílios do templo e todos os exilados da Babilônia para esse lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra e desgraça e peste contra muitas nações e grandes reis. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar. Né? Então até aqui a gente vê assim que o Jeremias, de uma certa maneira, ele não foi aquela pessoa que já deu com uma patada na frente do Hananias, né? Ele falou, poxa, amém, né? Poxa, se acontecer isso, será bom, né? Se alguém vir com uma palavra boa para sua vida, amém, né? Tomara que seja assim. Mas o que o Jeremias falou aqui foi uma coisa muito importante, talvez para as nossas vidas também, né? Mas tudo isso que foi falado, né? Ele precisa ver se vai acontecer de verdade, porque aí sim a gente vai saber se a tua profecia é verdadeira ou se a tua profecia é falsa, né? Então é muito importante a gente entender essa dinâmica das profecias no Velho Testamento, porque a profecia do Velho Testamento ela tinha que ser provada para saber se era realmente verdade. Porque se não era verdade, a coisa não ia acontecer, né? Então por isso que Jeremias ele tomou esse tipo de, ele foi brando na sua resposta, né? Então a profecia ela precisa ser provada. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 3. Ele vai explicar um pouquinho essa questão. Deuteronômio 13, 1 a 3. E ele diz assim, ó: se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir os outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-lo, não deem ouvidos às palavras daquele profeta sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma, né? Então, assim, sabe, pessoal, a gente precisa entender uma coisa. Essas vozes dos profetas, elas vão vir toda hora para nós. Acho que eu falei na última devocional nossa, né? O maior lugar de ver profecia falsa hoje é no YouTube, né? Então, assim, você entra no YouTube e você vê um monte de pregação, né? Mas você não sabe da fonte, você não sabe de onde vem, você não sabe o que está falando, né? E eu vou dar uma ilustração muito legal que me falaram um dia, né? Sabe que lá nos Estados Unidos eles têm uma equipe, né, que descobre o dinheiro falso, né? E eles descobrem o dinheiro falso. Então eles pegam uma nota, uma nota de dinheiro e eles estudam para saber como descobrir a nota falsa. E aí eles estavam falando como que é esse processo. E esse processo ele começa assim. Primeiro, cada um dessas pessoas que vão ser treinadas, elas seguram uma nota verdadeira, e elas ficam mexendo na nota verdadeira. Olha cada detalhe, olha a textura, mexe com a mão, passa na pele, cheira, né? E elas ficam assim 3 dias, mexendo numa nota verdadeira. 3 dias. E aí, assim, depois de ficar 3 dias mexendo na nota verdadeira, eles pegam uma nota falsa. Aí quando eles pegam uma nota... Ah, não, esse aqui não é verdadeiro, não. Por quê? Porque de tanto que você se familiarizou com o verdadeiro, quando aparece uma coisa falsa, a pessoa fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. A textura tá estranha, ou o cheiro tá estranho, ou quando mexe, o barulho da folha tá estranho. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Como que você sabe que uma profecia ela é falsa ou não? Se concentra nas verdadeiras. Se concentra nas verdadeiras.
Se concentra naquilo que é verdadeiro, busca aquilo que é verdadeiro, estuda a palavra de Deus com aquilo que é verdadeiro, estuda a palavra de Deus ao ponto de você ser uma ovelha que conhece a voz do seu pastor. Quando você vai lá para Lucas, se não me engano, Lucas capítulo 10, ele fala assim: eu sou o pastor, eu conheço as ovelhas me conhecem e as ovelhas reconhecem a minha voz. E se o ladrão chamar essas ovelhas, as ovelhas não vão. Por quê? Porque as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. Então é o que eu estou falando para vocês. Esse tipo de Hananias, ele vai aparecer várias vezes nas nossas vidas, pessoal. Várias vezes. Existem vários Hananias por aí. E olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu vou falar uma coisa verdadeira, do coração. A intenção do Hananias era boa. Eu tô falando pra vocês, a intenção do Hananias era boa. Ele não tava com uma intenção, não, eu vou fazer uma cilada e vou mandar todo esse pessoal pro inferno. Eu vou acabar com a vida deles. Não, não. O Hananias, ele tava com uma boa intenção, mas é por isso que eu digo, de boa intenção o inferno tá cheio. O que adianta você ter boa intenção, mas você não está conectado no Senhor, você não está buscando ao Senhor, você vive em idolatria, abandonou o Senhor e aí quer trazer uma palavra profética? Como assim? Como assim? Né? Hoje em dia a gente vai ouvir uma pessoa pregar, a gente quer saber que igreja que ela é, né? Como que é a família dessa pessoa, quem são as pessoas que seguem ela, qual foi o seminário que ela estudou, né? Em quem discipulou essa pessoa, né? Por quê? Porque de uma certa maneira o background da pessoa, ele mostra a formação da pessoa, né? E aí o jeito que ela vive no seu dia a dia retrata também aquilo que ela está pregando para as nossas vidas, né? Então é importante a gente ter esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de alinhamento, né? Então, por exemplo, vocês que estão aqui na devocional, vocês já estão ficando cansados de tanto ouvir a voz do pastor Joel, né? Vocês já estão desde fevereiro ouvindo a voz do pastor Joel. Quando eu prego domingo, quase que vocês já sabem o que eu vou falar. Né? Eu falei assim, ó, quem aqui sabe do imprecatório? Eu recebi várias mensagens falando assim, pastor, que bom, agora eu já sei o que é o salmo imprecatório. Né? Só uma pessoa falou assim, eu não cheguei ainda no imprecatório, eu preciso saber o que é. Mas, o que acontece? Né? Quando a gente anda dia a dia com o estudo da palavra, com a pessoa que ensina a palavra, né? Você ouve e fala, poxa, aquela ali é a palavra de Deus. Aquela ali é a palavra de Deus. Né? Então, assim, a gente precisa conhecer o verdadeiro para que a gente possa reconhecer o falso. É isso que eu estou falando para vocês. Resumo. Conheça bem o verdadeiro para que você saiba detectar o que é falso. Porque o que é falso, você vai detectar. É que nem aquela comida que começa a apodrecer. Você está comendo ela todo dia, mas de repente você vai comer, ela tá cheirando estranho. Aí você faz, tá cheirando estranho. Aí você vai ver, realmente está estragado, né? E aí você não vai se contaminar com aquela comida, né? Você vai jogar fora porque aquilo pode fazer mal para o seu corpo, né? Então, assim, a gente precisa ter esse tipo de sensibilidade na palavra de Deus. Vamos lá, Jeremias, então, no versículo 28, capítulo 28, versículo 10, ele faz o profeta Hananias, ele faz uma analogia com o jugo. Ele diz assim para Jeremias: então Hananias, o profeta Hananias, tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. E diante de todo o povo, assim diz o Senhor: é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Ou seja, o Jeremias não queria mais ouvir o Hananias, porque a palavra dele não era uma palavra certa. O Hananias falou assim, olha, eu vou tirar esse jugo do rei da Babilônia de você e vocês vão voltar do exílio em 2 anos. Quanto tempo demorou o exílio? Alguém lembra quanto tempo? 70 anos. O exílio demorou 70 anos.
É aquelas pessoas que chegaram no começo da pandemia e falam assim: ah, isso aqui vai demorar só um mês. Essa pandemia vai durar só um mês. Olha quanto que um mês virou, né? Um mês já estamos indo para o sexto, sétimo mês de pandemia e talvez a gente fique até o final do ano desse jeito, né? Então, assim, o que acontece? O Jeremias, ele estava sentindo, ele sentiu o cheiro de falsidade na profecia de Hananias e ele saiu da presença de Hananias, né? Então, versículo 12 a 14, ele diz assim: depois que o profeta Hananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: vá dizer ao Hananias, assim diz o Senhor, você quebrou o jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: porém um jugo sobre o seu pescoço de todas as nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Hananias: escute, Hananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu essa nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra, este ano você morrerá. Você pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Hananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano, né? Então, o que acontece aqui, né? Aquele jugo que o Hananias estava trazendo como mentira, na verdade, era um jugo mais pesado, porque o jugo de madeira é mais leve do que o jugo de ferro, né? E na verdade o jugo vindo, que é o jugo, lembrando, né? Se você não sabe o que é um jugo, o jugo é aquele negócio que vai entre os bois, que amarra os bois para eles trabalharem e puxarem, né, alguma coisa, né? E aquele jugo é pesado, né? É pesado, porque aquilo te amarra e você não tem direito de ir para nenhum lugar, ou seja, de uma certa maneira você vira um escravo do que está sobre você como jugo, né? E a palavra de Deus está falando exatamente isso, que o jugo que você tirou, Hananias, o jugo de madeira, agora vai se tornar um jugo de ferro, vai se tornar mais pesado. E aí eu trago para vocês, né, para vocês entenderem essa referência ao jugo, porque quando a gente vê o jugo, né, a gente olha lá para Mateus, e se eu não me engano, vamos abrir lá comigo, Mateus 11, 28. Deixa eu ver se é isso mesmo. Opa, estou em Marcos. Mateus 11, 28, ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, olha só que interessante, né? A gente está vendo aqui a palavra jugo aparecendo em Jeremias, mas o que significaria esse jugo para nós hoje? Esse jugo é a escravidão do pecado, é o preso do pecado, é o pecado que nos domina, que nos controla, que nos leva para o caminho da morte eterna, né? E esse fardo ele é muito pesado, né? De uma certa maneira, o que acontece? A culpa do seu pecado você não tem como carregar. Você não é forte o suficiente para conseguir carregar o peso da culpa do seu pecado, falando nos dias de hoje. Então Jesus ele diz assim: venham a mim, vocês que estão cansados de carregar o seu pecado. Venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados. Eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Ou seja, todo aquele cansaço que gera ter que carregar a culpa do pecado nas nossas vidas, Jesus quer tirar isso. E ele quer dar um jugo leve para você. Não é um jugo de madeira, não é um jugo de ferro, é um jugo muito leve. Talvez um jugo
de carbono, sei lá, de alumínio, que é leve, assim, não vai fazer nem peso para nós. Por quê? Porque o peso vai ser jogado aos pés da cruz. Toda a nossa culpa vai ser jogada aos pés da cruz. E quem vai carregar isso por nós é o Senhor Jesus. Por isso que ele fala: venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. Muito bem, o capítulo 29, então, é a 14ª mensagem desse bloco de 2 a 29, né? E a 14ª mensagem é uma carta aos exilados, é uma mensagem aos cativos da Babilônia. E do versículo 1 ao 3 a gente vê a explicação dessa carta. Então ele fala assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém para os líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes e aos profetas, a todo o povo que Nabucodonosor deportara a Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real e os líderes de Judá e Jerusalém, artesãos e artífices, foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, Gemarias, filho de Uquias, nos quais Edequias, rei de Judá, mandou Nabucodonosor, rei da Babilônia, a carta dizendo o seguinte. Então essa é a explicação do porquê da carta, né? Mandando para aquelas pessoas que restavam entre os exilados, né? Que tinham muitos sacerdotes, profetas, e essa carta foi lá. E aí o conteúdo da carta tá do versículo 4 até o versículo 20, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor a favor dela, porque prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. De quem? Da cidade da Babilônia, né? Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Deem atenção aos sonhos que vocês... Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta desse lugar. Porque sou eu quem conheço os planos e que tenho para vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei todas as nações de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde deportei, diz o Senhor. Então, aqui nesse texto, né, a gente está vendo a palavra de Jeremias trazendo para os exilados. E olha só que interessante. Vamos pensar que o povo foi exilado. O povo saiu da sua terra e foi para uma terra diferente. Aí lá na terra diferente, o que Deus fala para esse povo? Construam suas casas, plantem nesse lugar, né? Invistam nesse lugar, né? Casem, tenham filhos, multipliquem, busquem as prosperidades da cidade, né? Por quê? Porque se você buscar a prosperidade da cidade, naturalmente essa prosperidade vai vir para você. Quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando muito na vinda do povo japonês para o Brasil, né? Porque quando o povo japonês veio do Japão para o Brasil, né? Eu penso que o povo ele veio, no começo ele veio com aquela ideia de: nossa, eu vou ir lá no Brasil, eu vou ganhar bastante dinheiro e vou voltar para o Japão. Muitos tinham essa visão, né?
Os próprios decassegues no Japão, quando eles vão do Brasil para lá, eles pensam, eu vou lá, eu vou ganhar um monte de dinheiro e vou voltar para cá. E aí eu lembro que lá em São Gabriel da Cachoeira, lá onde eu fiz a viagem missionária, vivi a minha vida missionária há 9 anos, lá o pastor coreano é engraçado, né? Porque ele falou assim, Joel, quando você veio morar aqui, eu queria que você pensasse que aqui não você tem que investir nesse lugar. Você tem que deixar a sua marca nesse lugar. Você tem que investir aqui porque a prosperidade desse lugar vai ser a sua prosperidade. Eu falei, nossa, que legal, eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque às vezes nós temos um coração e uma mentalidade meio consumista. Eu vou lá, eu vou aproveitar tudo o que eu tenho para aproveitar e eu vou embora, né? Mas assim não, eu acho que a gente tem que ter um outro tipo de pensamento. Esse é o pensamento que Deus está falando para os exilados. Olha, vocês foram exilados, vocês saíram de Jerusalém e vocês foram para a Babilônia. Agora que vocês estão na Babilônia, construam suas casas, plantem, prosperem e ajudem esse lugar a prosperar. O versículo 7 é interessante. O versículo 7 ele diz o quê? Orem ao Senhor a favor da Babilônia. Como assim eu vou orar pela Babilônia que me exilou e que me trouxe forçadamente para cá? Sim, né? Sim. Onde você estiver, que você ore pela prosperidade desse lugar. Porque é interessante isso, né? A prosperidade desse lugar vai ser a sua prosperidade. Aí eu pergunto para vocês e para mim, quanto que nós temos orado pelo Brasil, né? Às vezes a gente é meio consumista, no sentido de eu só oro por aquilo que eu vou ganhar. Não, mas quanto que nós temos orado pelo nosso país? Quanto que nós temos orado pelos nossos governantes? A gente sempre olha para os governantes assim, eu gosto dele porque ele faz o que eu quero. Eu não gosto dele porque ele não faz o que eu quero, né? Mas eu penso, como que a gente pode reformular a nossa mentalidade do lugar onde a gente mora? Vamos construir nesse lugar, vamos abençoar esse lugar, vamos orar por esse lugar, vamos orar pela nossa cidade. Ah, mas o meu prefeito faz tudo errado, que o meu prefeito escolheu não sei o que fez. Não, mas vamos orar pelo nosso prefeito, vamos orar pela nossa cidade, para que haja cura dessa doença, a vacina, para que a gente possa viver em liberdade mais uma vez, mas vamos orar por esse momento onde a gente está, para que Deus abençoe, né? Então assim ele fala, busque essa prosperidade para a cidade. Ele fala assim, não sejam enganados pelos profetas, né? Porque vai ter profetas falsos em todo lugar, pessoal. Profeta falso tem em todo lugar. E eu digo para vocês, até dentro das igrejas tem profeta falso. É gente que fala besteira, né? Começa a propagar besteira dentro da igreja. Tem um monte, pessoal. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado e mais uma vez, eu digo para vocês, como que você difere o falso do verdadeiro? Se alimenta tanto do verdadeiro que você vai sentir o cheiro do falso, né? Você vai sentir o cheiro. Tem alguma coisa errada, né? Aí você vai na palavra e tenta descobrir o que está de errado. E aí o versículo 10, olha só, o Jeremias, ele confronta aquilo que o Hananias falou, né? Em 2 anos vocês vão voltar. Não, 70 anos. E eles dizem que 70 anos é o período de um reinado, né? Um reinado do livro de Reis, geralmente ele durava por conta assim do início, do final e até mudar realmente de rei. 70 anos. E 70 anos é quase uma geração inteira que vai embora, né? É uma geração inteira que desaparece, né? Então que volta uma nova geração, né? Então assim, o povo de Deus do deserto, eles levaram quantos? 40 anos no deserto, né? E 40 anos no deserto foram necessários 40 anos do deserto para tirar 400 anos de um coração escravizado no Egito, né? Para você poder receber a terra prometida. Então, assim, a gente vê que o processo não é tão rápido, né? E aqui ele está falando mais uma vez dos 70 anos. No versículo 11 ele fala que Deus conhece os planos.
E se Deus conhece os planos, nós precisamos confiar nesse Deus que conhece os planos, nesse Deus onisciente, nesse Deus onipotente, nesse Deus onipresente, né? Puxa vida, eu assim, é engraçado, né? Eu prego e eu saio edificado da palavra de Deus. É tão engraçado. Eu saí de lá, poxa vida, como que eu não vou confiar num Deus que é onipresente, onipotente? Parecia que eu tava pregando para mim mesmo ali ontem, né? Aí eu tava assim, ainda voltei para casa e falei, nossa Deus, que coisa engraçada, né? Eu que estava pregando, mas eu fui tão tocado pelo Senhor, pela palavra, né? Então eu penso que, na verdade, é isso, né? Quando nós conhecemos um Deus maravilhoso como esse, como que a gente pode duvidar dos planos dele nas nossas vidas, né? O nosso Deus, ele tem os planos para nós. E aí o versículo 12 ele fala: vocês clamarão, vocês vão, nos meus planos vocês vão prosperar, vocês vão ter esperança e vocês vão ter um futuro, né? O versículo 13, na verdade, ele é muito conhecido na versão antiga, né? Que a gente falava assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, né? Até eu tava lembrando de uma música, mas eu falei, acho que o pessoal não vai conhecer essa música. Ela falava assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. É que acho que na atualidade a nossa gramática portuguesa não usa muito essa mesóclise. Olha que bonito, o pastor conhece até de gramática. O pronome no meio, né? Buscar-me-eis, né? Não usa muito, mas a gente vê assim que a linguagem da nova versão simplificou isso pra gente, né? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aí fica um pouco mais, talvez para nossa atualidade fica um português mais simples, né? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aí vale aqui uma reflexão nas nossas vidas. Como que você tem buscado ao Senhor? Sabe, porque se você busca o Senhor só por, tá bom, vai, já que eu sou cristão, então eu vou ter que buscar o Senhor. Tá bom, vai, para não ficar mal, eu vou buscar o Senhor, eu vou orar, eu vou assistir o culto, né? E é engraçado que essa pandemia, né, ela trouxe para nós trouxe uma peneira, porque aquelas pessoas que buscavam a Deus por fachada não precisam mais ir na igreja. Se você ia lá forçadamente, agora você não precisa mais ir, você vai ficar em casa, né? Então, assim, mas aqueles que realmente iam para a igreja e queriam buscar, que estavam buscando de todo o coração, não perdem um culto, não perdem, né, uma oportunidade de estudar a palavra, de orar, de buscar o Senhor, de ver algo que vai acrescentar na minha vida, né? Então houve uma peneira, né? E aí assim a gente só tá vendo assim, a gente só consegue enxergar a dedicação daqueles que realmente têm buscado a Deus de todo o coração, né? Então assim, buscar Deus não é mais ou menos, não é só um pouquinho, mas é buscar de todo o coração. Será que nós temos buscado a Deus de todo o coração? Né? Então é uma reflexão que nós temos que olhar para nós mesmos, né? E aí o versículo 14 ele fala: eu, Senhor, né, os trarei de volta. Eu deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Deus ele vai se abrir para você quando você buscar ele de todo o coração. E isso é muito bonito porque é a resposta de Deus. Eu trarei vocês de volta e eu reunirei vocês. É uma promessa do Senhor. Eu não sei se essa promessa é para a nossa pandemia, mas assim, eu creio que todos nós estaremos de volta na nossa igreja, que tá linda, que tá tão bonita, né? E a gente poder ir lá e se reunir e assistir um culto lá todos juntos. Eu acho que
O primeiro culto que a gente fizer todo mundo junto lá na nossa nova igreja, né? Fico pensando, a gente vai chorar de alegria, né? Só de estar lá dentro, de estar todo mundo reunido, né? Aí a gente vai chorar duas vezes a hora que o cafezinho voltar, porque eu tô com uma saudade daquele cafezinho. De estar junto com os irmãos e de ver aquela alegria, aquela bagunça, né? Antes da escola dominical. Mas a promessa do Senhor que a gente vai voltar sim, né? Versículo 15, né? Deus levantou os profetas da Babilônia e a gente vê aqui uma palavra um pouco mais pesada do versículo 15 até o versículo 23. A gente vê que a palavra aqui ela começa, ela muda um pouco da sua tonalidade, né? E ele fala aqui, versículo 16: Mas assim diz o Senhor sobre o rei que assenta no trono de Davi, sobre o povo que permanece nessa cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Enviarei a guerra, a fome, a peste contra eles e lidarei com eles como se lida com os figos ruins, que são intragáveis. E eu os perseguirei com guerra, fome, peste, e farei deles objetos de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo de zombaria, afronta entre todas as nações, e eu os dispersarei. Então está falando aqui mais uma vez do castigo que Judá ia receber por ter se afastado de Deus, né? E é engraçado que aquela mesma profecia, lembra que a gente viu uma profecia que foi colocada sobre a vida do rei Ezequias, ali no capítulo 24, ele fala sobre os cestos de figos bons e os cestos de figos ruins. E quando ele fala sobre os figos ruins, ele fala sobre a família real de Zedequias, que fez tudo errado, que abandonou o Senhor e que só pedia ajuda do Senhor quando eles estavam em uma situação ruim. E a mesma sentença de castigo para Zedequias viria também para o povo daquelas pessoas que abandonaram o Senhor e que se voltaram para os ídolos, né? Então, a tonalidade da voz do Jeremias, do 15 até o 23, ele muda, né? O 21 ao 23 ele fala sobre esses profetas, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, a respeito de Zedequias, filho de Maazéias, que estão profetizando mentiras em meu nome, e eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor. Então tá trazendo essa palavra pesada para eles, né? E o versículo 24 até o 32, ele traz uma palavra para esse Semaías. E eu vou dizer para vocês que o Semaías, a gente não sabe muita coisa sobre o Semaías, mas que ele foi um falso profeta e que ele trazia palavras contra o Jeremias, né? Então 24. Diga a Semaías de Neelã, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que você enviou cartas em seu próprio nome ao povo de Jerusalém, a Sofonias, ao filho do sacerdote Maazéias, e todos os sacerdotes. E você disse a Sofonias: o Senhor o designou sacerdote em lugar de Joiada, como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco com correntes de ferro qualquer doido que agisse como profeta. E por que você não arrependeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou essa mensagem para nós que estamos na Babilônia, dizendo que o exílio será logo, que construam casas e habitem nelas e plantem jardins e comam dos seus frutos. Então a gente vê aqui que esse Semaías, ele trouxe uma própria doutrina, mas essa doutrina se voltou contra ele, né? Então o versículo 33 diz assim: por isso, assim diz o Senhor, castigarei Semaías de Nelã e os seus descendentes, e não lhe restará ninguém entre este povo, e ele não verá as coisas boas que farei em favor do seu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor, né? E aí acaba, então, aqui as 14 mensagens do versículo 2 até o versículo 29,
foram mensagens que Jeremias trouxe sobre a condenação de Judá. E agora começa uma nova fase das mensagens de Jeremias. Porque do capítulo 30 até o 33 é o que os comentaristas chamam de livro do consolo. O livro do consolo. Então Deus ele promete trazer o povo do cativeiro de volta para sua terra. Então são palavras que consolam o povo de Jerusalém, de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia, né? Seria então a restauração de Israel. Vamos ler até o versículo 3, que aqui é o resumo do que vai acontecer nesses 4 capítulos, do 30 até o 33, né? Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles possuirão, declara o Senhor. Né? Então, assim, essa é o resumo do que ele vai falar nesses 4 capítulos, e esses 4 capítulos compõem o que os comentaristas chamam de o livro do consolo. Né? Então, escreva num livro, ele fala assim, escreva num livro todas as palavras de Israel, né? Que eu lhe falei. Então, assim, as palavras do Senhor iam ser escritas no livro. E aí ele começa falando. Então, aqui nesse bloco de capítulo, ele vai falar sobre as bênçãos futuras. Ele vai. Essas palavras, pessoal, é bom você entender, elas se estendem em tempo e espaço. Ou seja, não é só para eles, mas hoje nós vamos ser abençoados com essas palavras que são proferidas pelo profeta. E ele vai da restauração nacional de Israel, ou seja, a volta dos exilados para Israel, até a libertação e da restauração espiritual na era messiânica, ou seja, até os tempos de Jesus, o tempo do Novo Testamento. Então essa palavra, essas palavras proféticas, elas não ficam somente para a situação de Israel e Judá naquele presente momento de Jeremias, mas seria algo que se estenderia em espaço e em tempo, para que nós também recebemos isso como uma palavra para nós hoje. Então vamos lá, o versículo 1 e 3 ele vai falar sobre o livro, ele dá o resumo do livro de consolo, e aí o versículo 4 a 7 eles vão falar sobre as dores do castigo de Deus e a aflição que o povo de Deus estava sofrendo. Vamos lá. 4. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Então, do versículo 4 ao 7, a gente vê assim esse castigo, essas dores que eles estão passando, essas dificuldades. Mas o final do versículo 7, ele diz o quê? Que esse povo será salvo. E aí vem as promessas de Deus a partir do versículo 8 a 11, a gente vê todas as coisas que Deus vai fazer por nós. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles, e arrebentarei as suas correntes, não mais serão escravos pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, seu rei, e darei a eles. Por isso, não tema, Jacó, meu servo, não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor, eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, e ninguém o inquietará
porque eu estou com vocês e os salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu os dispersei, mas a você não o destruirei completamente, eu o disciplinarei como você merece e não deixarei impune. Então até aqui a gente vê assim várias promessas de Deus. Ele vai quebrar o jugo, ele vai arrebentar as correntes, ele vai libertar as pessoas da escravidão. Né? As pessoas servirão ao Senhor. O versículo 9 é muito interessante, porque quando ele fala que servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, o seu rei, ele traz aqui uma ideia de que esse Davi ele vai vir como? Né? Como a raiz de Davi, como Jesus Cristo. E de uma certa maneira você está ouvindo Deus Pai e o Deus Filho. E toda vez que a gente tem essa dinâmica, a gente está então a Bíblia está trazendo, mesmo no Velho Testamento, está trazendo para nós a ideia das três pessoas de Deus, da Trindade de Deus dentro desse ponto, né? É muito nítido isso quando os comentários de Lutero, Lutero ele defende muito a Trindade, né? E eu digo para vocês que alguns teólogos defendem a Trindade porque existem teólogos que não acreditam que Deus é trino. E é uma heresia muito grande dentro da palavra de Deus, né? Então, assim, é importante você saber todos os lugares que você tem a definição da Trindade de Deus, que falam sobre a Trindade de Deus. Porque existem cristãos que não acreditam na Trindade de Deus. Isso é uma heresia, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, a gente vê aqui que essas promessas de eu salvarei de um lugar distante, Jacó voltará e ficará em paz e segurança. E aí é tão bonito, né? A gente vê que Deus, ele fala no versículo 11: eu estou com você, eu salvarei, diz o Senhor. Então, assim, essa promessa de Deus que ele estará com você, né? Deus nunca prometeu para você que você não vai ter falta de dinheiro, que você não vai ter falta de saúde, que você não vai ficar doente. Deus nunca prometeu isso. Mas o que Deus sempre prometeu? Ele prometeu que ele nunca vai te abandonar, né? E essa questão ela é muito importante para a gente saber que esse Deus está sempre com a gente, está nos acompanhando, porque Ele é onipresente e Ele vai estar sempre conosco em todos os lugares que nós andarmos. Aí do versículo 12 até o versículo 17, a gente vê mais um pedaço de uma palavra forte contra os habitantes de Jerusalém que abandonaram o Senhor, né? Então, o versículo 12, ele começa: seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. Não há quem defenda a sua causa. Não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Todos seus amantes esqueceram de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo e dele castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Esses amantes que está falando no versículo 14, quem são? Eram aquelas alianças que os reis que abandonaram a Deus, eles faziam com os povos inimigos, né? Eles chegavam a dar presentes do próprio templo do Senhor, né? Os tesouros do templo do Senhor para fazer aliança com os inimigos. E esses inimigos que faziam aliança, na hora da desgraça, ninguém vai querer te ajudar, né? Então, assim, de uma certa maneira eu penso que é na hora da dificuldade que a gente descobre quem são os nossos verdadeiros amigos, né? Porque na hora da dificuldade, né, você vê quem era seu amigo por interesse e quem era seu amigo de verdade, né? Porque os amigos de verdade, eles vão te apoiar, eles vão te ajudar, eles vão estar junto com você, né? Mas assim, os amigos que são interesseiros, na hora que você tiver em dificuldade, eles vão falar assim: eu que não quero ser amigo desse pé rapado aí que não pode me ajudar em nada. Não é verdade? Então, assim, o povo de Israel está sentindo essa mesma dor. Que você faz amizades, você compra amizades, mas essas amizades não são verdadeiras. Na hora da dificuldade, essas amizades, elas te abandonam
e elas largam de você. Versículo 15. Porque você grita por causa do seu ferimento, por causa da ferida incurável? Fiz essas coisas a você porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Mas todos os que devoram serão devorados, todos os adversários irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados, e eu despojarei todos os que a despojam, e farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque você, Sião, chamam de rejeitada aquela por quem ninguém se importa. E a gente vê aqui que, de uma certa maneira, o Deus de Israel ele vai restaurar essa doença incurável. Que doença incurável é essa? É o pecado nas nossas vidas. E a única maneira de curar essa doença é por intervenção de Deus nas nossas vidas. Aí o versículo 18 até o 22, a gente vê que a palavra de Deus ela vem com uma visão dos resultados da intervenção desse Deus sobre as nossas vidas. E se você for pensar qual foi a intervenção de Deus para as nossas vidas nos dias de hoje, foi a vinda de Jesus Cristo aqui na Terra, né? A vinda de Jesus Cristo foi a intervenção divina para que a nossa sorte fosse mudada, para que o nosso futuro fosse mudado, para que nós não mais fôssemos escravos do pecado, mas nós pudéssemos estar a caminho de uma terra prometida, da nova Jerusalém, do céu eterno, de passar a eternidade com o nosso Deus. E aí o 18 começa assim: mudarei a sorte das tendas de Jacó, terei compaixão das suas moradas, a cidade será reconstruída sobre as suas ruínas, e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como os dias do passado. A sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que oprimirem. Seu líder será um dentre eles. Seu governante virá no meio deles. E eu o trarei para perto. E ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Por isso vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Vejam a tempestade do Senhor e a sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão tudo isso. Então, vai haver, a palavra de Deus está falando que vai haver uma reconstrução de Jerusalém e nós cantaremos hinos de louvor ao Senhor, de gratidão, e tornarão uma congregação firmada. Né? E tudo isso, todas essas bênçãos que Deus trará, elas não são um fim em si mesmo, mas o fim sim é adorar a Deus nas nossas vidas. E eu quero deixar aqui gravado o versículo 22, pessoal. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Por isso vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa é a verdadeira promessa que Deus tem para nós. Se nós andarmos nos caminhos do Senhor, se nós obedecermos a sua palavra, se nós não o abandonarmos, não criarmos ídolos nas nossas vidas, nós seremos o povo de Deus e ele será sempre o nosso Deus eterno, que vai nos abençoar e nos guiar para toda a eternidade. Amém? Muito bem. Alguém tem algum comentário, alguma coisa a acrescentar? Muito bem, a gente não vai ver o fim. Tia Keiko, pode falar, tia. Esses falsos profetas que o senhor falou, existe sim ainda no dia de hoje, né? Sim. Porque quando o Chim perdeu o emprego, teve um senhor lá de Rio Grande do Sul falou assim: lá em Diadema tem um profeta que dá tudo certo, que deu certo para mim, que trouxe não sei o quê. Vai lá, vai lá. E ele veio lá de Rio Grande do Sul para levar o Chim na casa desse profeta. Aí eu entrei
Ele falou, ele é de Kasei, que veio do Japão e vai trazer profecia para os seus filhos. Fiquei ouvindo e falei, Deus mandou dizer que a segunda firma que o senhor mandou o currículo, Deus vai dar esse trabalho. E a casa que o senhor viu, eu falei, ixi, lá vem profetada. E, por fim, ele falou assim, vocês são evangélicos, cristãos, mas Deus vai levar um dos seus filhos porque ele está querendo desviar do caminho. Na hora eu falei, tá quebrado em nome de Jesus. Não aconteceu o que do serviço, não aconteceu da casa, e hoje todos eles estão servindo ao Senhor. Eu falei, acho que essas horas Deus dá um toque, manda quebrar. Ainda falei, Deus abençoe sua vida, que siga o caminho do Senhor. Ele abaixou a cabeça e entrou lá para dentro. Né? Falei, puxa vida, tinha que acontecer justo com a gente para quebrar na cara dele e falar, tá quebrado em nome de Jesus, né? Então, acho que a gente, mesmo que falar que é profeta, a gente pode quebrar na hora a profecia falsa que eles dão, né? Pode sim. E hoje em dia, né, assim, eu entendo o seguinte, que não existe profecia igual do Velho Testamento, né? Quando esses profetas eles recebiam a palavra, eles falavam assim, assim diz o Senhor. Essa palavra era constante, assim diz o Senhor. A palavra do Senhor de Deus veio a mim dizendo o seguinte. Hoje a gente não pode mais falar isso. Não existe isso. Não existe isso, porque tudo que nós tínhamos que receber da palavra de Deus já está aqui, ó, já está na Bíblia. Não tem mais nada para acrescentar. O que a gente pode fazer hoje na profecia seria assim, a gente trazer uma palavra que vai abençoar, mas que já está aqui dentro, né? E que mesmo assim ela precisa ser provada, né? Então, assim, eu lembro que quando eu conheci o movimento Rise, eles estavam fazendo profecia. Eu falei, eita, nós, né? Que negócio estranho. Mas o que eles faziam? Eles traziam simplesmente uma palavra que Deus colocava no coração e eles sempre gravam no celular, né? A oração. Para depois você verificar se essa oração está na palavra de Deus e se ela vai se cumprir. Porque se ela não se cumprir, não era de Deus, né? Aí eu fiquei meio mais seguro. Eu falei, puxa, acho que deveria ser sempre assim, né? Para a gente estar orando e buscando, né, palavra de bênção na vida dos irmãos. Mas é o que a tia Keiko fez. Ela chegou lá, o cara começou a falar besteira. O que aconteceu? Saiu o cheiro ruim, né? Você falou, tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Porque o Espírito Santo, ele confirma. E ó, pensa numa pessoa que chega nesse cara aí e que não conhece a palavra e que não tem buscado do Senhor. A pessoa vai acreditar. A pessoa vai acreditar. Fala, nossa, é verdade. Nossa, o segundo currículo vai dar certo e um filho meu vai se desviar. Entendeu? Então, assim, como que você descobre o que é falso? Mergulha no que é verdadeiro. Mais uma vez, eu sempre falo isso. Mergulha no que é verdadeiro, busca do que é verdadeiro e quando vier o falso, você vai saber distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Amém? Amém. E a Bíblia fala para a gente confrontar, né? Pode confrontar, não tem problema não, né? Melhor confrontar do que aceitar o erro, né? Então, assim, a gente tem que... E aí, eu digo para vocês, eu pergunto, tia, será que aquele cara estava mal intencionado? A intenção dele era de prejudicar vocês? Não era. Eu não acho que a intenção era prejudicar, mas o que ele estava falando era pura asneira, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Tomar cuidado. Ninguém vai querer trazer uma palavra dessa para que você se dê mal ou para levar você para o inferno, não. Eles trazem isso com boa intenção, mas por isso que a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? Porque se a gente recebe um negócio desse e a gente fala, não, mas ele estava com boas intenções, né? Eu acho que às vezes o inimigo tem boas intenções também, mas no fundo vai te levar para o caminho errado, né? Tomar esse cuidado. Amém? Mais alguém quer falar? Fala, Maria Helena. O Márcio pediu para agradecer, só que ele não vem, que ele está deitado, está de pijama. Tá ótimo.
Tá ótimo. Mas que ele Eu- agradece e manda um beijo para todo mundo. Obrigada Fala, mesmo, fala viu? pra ele que tá todo mundo de pijama, a gente só coloca a roupa da cintura pra cima. Foi uma blusinha, tá? Tá bom, então vamos orar, então vamos estar terminando a devocional de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus verdadeiro que fala aos nossos corações. O Senhor é o nosso verdadeiro pastor. O Senhor é o pastor lá do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor nos ensine a conhecer mais de Ti, a ponto de quando aparecer alguém estranho, a gente poder sentir que não é do Senhor, Pai. E nós podemos distinguir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. Obrigado, Deus, pela tua palavra de hoje, que o Senhor continue nos guiando e nos alimentando da tua palavra verdadeira, para que quando aparecer uma palavra falsa, nós saibamos distinguir. E Deus, que nós possamos viver esse compromisso no Senhor de entender que o Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo. E que nós possamos também buscar ao Senhor de todo o nosso coração, buscar enquanto nós podemos encontrar o Senhor em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, abençoa essa semana, Pai, que começa e entregamos tudo nas tuas mãos, louvando e glorificando o teu nome. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Tenha uma ótima segunda-feira e uma ótima semana e a gente se vê na quarta, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.